Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Storytelling no processo criativo. Eu sou a professora Fernanda Coutinho, estaremos juntos então nesta aula. E toda aula eu sempre trago para vocês uma temática, uma discussão diferente, alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje, especificamente, focado aí no storytelling, na construção de marcas. Então, para a gente iniciar aí a nossa discussão, trago para vocês as nossas metas de aprendizagem dessa aula, que são identificar os elementos narrativos aplicados à comunicação de marcas, analisar casos reais de storytelling em diferentes setores, né? Na publicidade, no jornalismo, falando um pouco de construção de marca, né, de branding, e aplicar também, né, técnicas narrativas de criação de mensagens persuasivas e significativas. Então, essas são as nossas metas para que a gente possa, né, atuar, então, nesta aula. Bom, então, como eu disse, toda aula eu trago para vocês uma temática, e a temática desta aula é storytelling na prática, como transformar histórias em resultados. Então, a gente sabe que contar histórias é um processo complexo, mas muito positivo quando a gente fala de conexão com o outro. Então, quando você consegue, por meio de uma história, estabelecer uma interação com a outra pessoa, um engajamento, isso pode criar conexões. E aqui falando, né, da questão mais mercadológica, essa história ela vai produzir resultados positivos, que seria a compra, né, de produtos e serviços. E não somente isso, né, mas a construção de laços que geram relacionamento e fidelidade do cliente para com a marca. Então, é um pouquinho que a gente vai trazer hoje, trazendo vários casos, vários elementos aqui que são bem significativos, que a gente vai, então, entender um pouquinho, né, nesta aula. Então, vamos lá. Eu começo a nossa discussão com uma pergunta, e a pergunta, né, que é a nossa problematização, que vai permear as nossas discussões é: por que algumas campanhas emocionam, viralizam e se tornam ícones culturais, enquanto outras são esquecidas rapidamente? Então, a resposta para você que já está estudando, que já está aí dentro dessa nossa temática, dessa disciplina, você já sabe, mas a gente vai responder ao longo da aula, né, com exemplos, para a gente, de fato, verificar quais são, né, as narrativas que conseguem trazer essa proximidade com o público e criar essa conexão e se transformar mesmo num ícone cultural, se transformar, assim, aquela ação, né, acaba fazendo parte do cotidiano, no dia a dia, as pessoas comentam e incorporam mesmo, até algumas falas no seu diálogo, né? Isso significa que essa campanha ela conseguiu, de fato, produzir aí bons resultados e trazer essa perspectiva, né, essa visão para o público. Então, para além do público que vai comprar o produto ou serviço, as campanhas memoráveis, aquelas que marcam, que contam uma história, que estabelecem esse vínculo, elas acabam se tornando parte da própria cultura, né? E aqui a gente falando da nossa cultura brasileira. Bom, então, seguindo aqui, né, storytelling ela é a arte, então, né, de transferir informações e narrativas que fazem sentido para o público. E eu chamo a atenção dessa expressão de fazer sentido, porque contar uma história, né, digamos, qualquer pessoa pode contar, mas essa história fazer sentido e criar esse vínculo, essa conexão, é mais complicado. Então, não basta apenas transmitir dados, é preciso conectar emoção e razão. É claro que eu preciso chegar a um fim, é claro que eu preciso chegar ali ao meu objetivo, né? A razão ali, no caso, o processo de compra, aquisição do produto ou do serviço,
mas criando essa emoção. Então, uma narrativa ela bem construída, ela pode engajar comunidades, reforçar identidades de marca e influenciar decisões de consumo. Então, o gosto pela marca, né, por estar com a marca, de querer adquirir um produto da marca, né, de fazer parte dessa comunidade da marca, vai ser muito fruto de como essa narrativa foi construída e como essa conexão ela é estabelecida. Bom, e eu trago para vocês aqui 2 exemplos para a gente experienciar, que foi uma construção de mensagens de final de ano do Bradesco, né? Então, Bradesco, que é uma marca das principais empresas financeiras, né, do país, assim como outras marcas, né, concorrentes, vem, né, quando a gente fala de final de ano, as marcas elas se esforçam muito nas suas mensagens, né? Vocês sabem, final de ano, lá vem, né? Aquela mensagem desejando um excelente ano, mensagens positivas, né? Quando a gente fala de Natal, Ano Novo, a gente só pensa em coisas boas, positivas, de uma forma geral, né? De uma forma geral é assim. E as marcas vêm muito nessa impressão, né? E aí, para não se tornar repetitivo, né, clichê no Natal, então o Bradesco veio e fez uma construção totalmente diferente, quebrando um pouco até, né, as perspectivas quando a gente fala de uma grande marca e quando a gente fala de uma marca de banco, né, que acaba trazendo algo de mais seriedade, mais respeito, e ela vai criar essa ação aí, que foi em 2019. Então, tem um marco aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai assistir e aí, na sequência, eu vou comentar. Então, vamos lá. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. Just hold on, there will be tomorrow, and
Incrível, né? Eu particularmente acho uma narrativa incrível, né? Um storytelling mesmo, seguindo todas as etapas aí, se vocês observaram, né? A gente vai falar um pouquinho, tratamos isso na disciplina, passo a passo, né? Da jornada do herói, né? Então, cada um dos elementos ficam bem visíveis, né? Em toda a construção. Então, Bradesco quebra um pouco essa ideia de seriedade, né? Quando a gente fala de uma marca de banco, bem com uma construção de narrativa que trabalha a diversidade, especialmente. Então, a ideia de brilhe do seu jeito, né? Independente de quem você é, como você é. E tem ali como, né, a criança se assemelha ali né, a narrativa, né, que a gente tem. Então, ali, o vagalume que não brilha, né? Tem ali uma situação e que ele se conecta, então, com essa criança e traz, né, toda essa história aí da diversidade e da união, da conexão, como isso pode, né, como que a diferença também pode criar laços, né? Então, brilhe do seu jeito, e aí uma mensagem bem poderosa mesmo, num ano de 2019, então um ano antes da pandemia, então isso que eu queria chamar a atenção de vocês, trazendo essa mensagem super poderosa, que ninguém sabia o que estava por vir, né? E aí eles construíram essa campanha. Aí eu queria mostrar para vocês que eles deram sequência na campanha, então 2019 para 2020, e aí na campanha de 2020 para 2021 a gente já estava vivenciando um outro momento, né? Que era o momento da pandemia. E aí Bradesco vem também e entrega tudo. Então a gente vai assistir aqui. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. There are people dying. Doutor? If you care enough for the living, make a little space. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Em 2021, volte a brilhar.
Bradesco. Incrível, né? Eu acho que você, assim como eu, né, ficou assim, ficamos arrepiados aí com essa mensagem. Primeiro, quando a gente vê essa música, né, que é uma música, é um clássico, quando a gente fala aí, né, de fazer o mundo melhor. E a gente vivenciou nesse ano um ano muito difícil, né, no contexto do século XXI. Então, a gente tem aí uma virada, né, com a pandemia, então, e eles não pouparam, né, trouxeram aí esse mundo nebuloso, escuro, de dificuldades, de perdas, né, que eles trouxeram também para a narrativa, mas como que juntos, né, a gente poderia reconstruir tudo, e aí eles fazem os links com laços familiares, de amigos, pessoas próximas. Então, como que eu posso fazer o mundo melhor e continuar brilhando, né? Então, eles resgataram a campanha passada e aí, olha só que interessante, né? A gente está num outro contexto, eles conseguiram transpor a mensagem para esse contexto e, tipo, continue brilhando, continue, né? Então, incrível. E eu chamo a atenção de vocês também como nas duas narrativas a gente tem a música construindo a história. Então a gente não tem falas praticamente dos personagens, a própria música ela vai subindo o tom e ela vai criando justamente essa conexão, essa mensagem que se quer transmitir, né? Então assim, uma mensagem poderosa mesmo que o Bradesco trouxe e assim é o storytelling, é a construção de marca. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa quebra, né? Porque a gente poderia ver e falar assim, não pode ser uma campanha de banco, né? E é uma campanha de banco e trouxe muito essa conexão, essa proximidade com o público. Então, refletindo, né? O problema central está na forma como a mensagem é construída. Uma marca ela pode ter um ótimo produto, mas sem narrativa ela será apenas mais um entre tantas, né? E a história que desperta emoção gera identificação e leva à ação, né? Então, assim, estar, né, conectado com o público, especialmente em momentos difíceis, né, gera relevância para a marca, traz essa relevância, traz essa importância, traz essa conexão, né, que é um pouco que o Bradesco traz aí nessa mensagem, né, nessa campanha de Natal que ficou assim primorosa. Bom, seguindo aqui então, conceituando um pouquinho, a gente tem a estrutura, né, narrativa básica. Então, toda boa história segue uma lógica. Então, introdução: quem é o personagem, onde está, o conflito, né, qual o problema que ele precisa enfrentar, o clímax, que é o momento de maior tensão, e a resolução, que é a solução encontrada, o aprendizado. Então, por que eu falo que esses dois exemplos que a gente viu do Bradesco são storytellings clássicos, né? São estruturas que seguem exatamente todo esse passo a passo aí, né? Introdução, dos personagens, onde eles estão, então o contexto importa, eles têm um conflito, eles têm um momento de tensão e depois há uma resolução desse conflito, né? E tudo fica bem aí para voltar a brilhar. Então, a gente tem essa aplicação prática aqui, né? De uma outra marca, que é uma marca clássica e icônica quando a gente fala também de final de ano, né? E aí eu trago aqui para vocês sem falar qual é a marca e depois a gente vai tentar descobrir. Então, aplicação prática, introdução, família reunida na sala, momento de Natal, né? Conflito, a distância emocional ou falta de conexão, que a gente sabe que tem nessa época do ano também, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas final de ano é aquela época que o pessoal, todo mundo faz as pazes e tal, mas a gente sabe que há vários conflitos, né, acontecendo por trás, famílias que estão brigadas, pessoas que não estão próximas, ou estão distantes também, não só estão distantes fisicamente, né, não só emocionalmente, nos dois sentidos. E aí gera também, além desse bem-estar de final de ano, esse desconforto também, esse distanciamento. E aí o clímax é que quando algo inesperado une todos, né? Aquela tensão, aquele momento, e aí a resolução
seria como que a marca aparece, né, como parte desse momento, e inclusive como parte de resolução desse conflito, né? E aí, será que você sabe qual marca que eu estou falando nessa aplicação prática? Olha só, ela mesma, né? Então, Coca-Cola, a magia acontece. E eles trazem muito essa narrativa. E é interessante que, embora a Coca-Cola sempre traga, né, de certa forma, um pouco clichê, essa construção para o final de ano, ela sempre consegue se reinventar com uma nova abordagem, né? Com a questão da magia, do produto, da época do ano, né? Sempre há boas histórias para serem contadas e eles conseguem muito essa conexão, né? Essa mudança, né? Que ele vem proporcionar aí com a marca, né? E é bem interessante. E aí a gente tem aqui a jornada do herói, né? Então, passo a passo aqui, né, a gente tem uma jornada do herói que a gente viu ali com vários elementos, né, com 12 elementos, então a gente consegue, né, nesses exemplos que a gente já viu aqui, identificar, mas eu trago para você de uma forma mais enxuta, né, mais simplificada. Então, a gente tem o chamado à aventura, né, o enfrentamento de desafios, a transformação e o retorno vitorioso. Então, eu estou condensando aí, né, simplificando todas as etapas da jornada do herói que a gente tem ali, praticamente 12 etapas, em 4 etapas principais, onde a gente tem, então, um chamado à aventura, esse enfrentamento de desafios, o momento da transformação, essa virada e o retorno vitorioso. Então, olhando assim, né, e aí conhecendo bem o que é a jornada do herói, as etapas da jornada do herói, a gente consegue agora, né, conectar melhor e olhar para esses exemplos que a gente vivenciou aqui e ver claramente cada uma dessas etapas. E eu tenho uma outra aplicação prática aqui, né, que é da Nike, onde ela traz, né, ali o atleta como o herói, né, e que tem essa conexão, né, da marca. O conflito são as limitações físicas, sociais ou mentais que os atletas passam, e aqui a gente está falando de todos os tipos de atleta, né? Então, a gente sabe que tem atletas que muitas vezes no seu auge enfrentam dificuldades, precisam parar, atletas que conseguem retornar, outros que não conseguem, alguns que têm problemas não só físicos, mas também mentais, né, de cansaço, de estresse, de depressão, questões sociais, perdas, às vezes conflitos familiares, conflitos pessoais, né? Então, existe ali, né, o atleta como ele é visto, ele tem essa figura do herói, mas ele passa por conflitos, mas ele passa, né, nessa jornada por uma transformação, uma superação com esforço, então tem muito a ver com essa narrativa do atleta, e o retorno que seria a conquista, né, a medalha, a confiança, a mudança pessoal. E se a gente fosse exemplificar, a gente teria vários, né, atletas, né, várias histórias que seguem esse roteiro, né? E aí a Nike vem e entrega, né, com seu próprio slogan clássico, que é apenas faça, né? Just do it. E aí aqui a gente tem um exemplo do Cristiano Ronaldo e tem uma série de outros, né, exemplos, mas exatamente como que a marca ela constrói essa narrativa do herói, né? Especialmente quando a gente fala Nike, a gente está falando de uma marca esportiva e o atleta é o herói, né? E a marca entrega isso, né? E a resolução do problema também passa pela marca, vejam, né? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A marca faz parte desse repertório. E aí a gente tem alguns arquétipos de marca, né? São modelos narrativos universais que representam valores e comportamentos. Então, a gente tem ali a Coca-Cola, né? Um perfil de arquétipo mais inocente, felicidade simples, e a Coca-Cola entrega muito isso quando ela fala, quando ela traz essa conexão sempre de final de ano, né? De família, de momento ali de estar junto, né?
A gente tem a marca Jeep, né? É um arquétipo que a gente poderia classificar como explorador. Vejam, aqui são exemplos, tá? Não significa que dá para encaixar cada marca numa caixinha, tá? Mas exemplos de arquétipos que eles acabam representando, né? A partir dos comportamentos, dos valores da marca, né? Então, o Jeep remetendo à aventura, liberdade, né? A Nike, que a gente acabou de ver a ideia do arquétipo do herói, né, de superação. A gente tem a Disney como o arquétipo mágico, encantamento, né, os personagens, os parques. Então, o próprio serviço da Disney, a própria ida ao parque, ele é um storytelling, né? É uma experiência de storytelling, é uma narrativa construída ali do começo ao fim. A gente tem a figura do rebelde, né, que é a Harley Davidson, né? Então, um pouco de ideia de contracultura, né? Que também tem uma questão de liberdade, faz muito parte da construção da ideia da marca mesmo. E como insight, né, quando uma marca ela escolhe um arquétipo, ela não apenas cria publicidade, ela cria um posicionamento narrativo de longo prazo. Então, é importante a gente reforçar que essa imagem que a marca cria, ela não é especificamente de uma propaganda em si, mas uma imagem que ela vai criar e ela vai estabelecer ao longo do tempo, né? Como que ela quer ser conhecida. Então, o posicionamento é como você se coloca na mente do público, e esse posicionamento ele é a longo prazo. Então, essa conexão que se cria, essa mensagem é de longo prazo. Então, falando um pouquinho de emoções no storytelling, né? Estudos de neurociência mostram que 90% das decisões de compra têm base emocional. Histórias geram empatia, aumentam a retenção da mensagem. Emoções despertadas, alegria, pode ser medo, nostalgia, esperança. Então, a gente viu um pouquinho de cada coisa aqui nesses exemplos, né? Então, ali a questão da esperança e do medo, né? Na narrativa ali do Bradesco, questão de nostalgia também, né? Que às vezes a Coca nos traz um pouquinho quando ela relembra, por exemplo, o Natal na infância, né? Então, o público adulto consegue trazer, resgatar isso. Como que era o Natal lá com a minha família, com os meus avós, enfim, no passado. Então, campanhas de Natal da Coca-Cola utilizam essa nostalgia e união familiar, reforçando o consumo e associado à tradição, né? Então, construindo sua história, seja verdadeiro, sua narrativa deve ser autêntica e isso é importante, né? Como marca, você não pode querer passar algo que você não é. Lembra do posicionamento. Então, eu tenho que transmitir aquilo que, de fato, eu sou como marca, né? Use informações sobre a fundação, visão, histórias marcantes da marca. Os gatilhos e emoções. Conecte-se com o seu público em um nível emocional. Então, qual o valor que a marca quer demonstrar, né? E como que é esse público? Qual o comportamento desse público? Como que eu posso unir aí e criar essa conexão? A narrativa é, por natureza, emocional, né? Então, por mais que eu envolva, né, eu posso trazer ali vários sentimentos, é justamente por eu trazer esses sentimentos é que a emoção ela está o tempo todo ali na narrativa, diferentes emoções. Então, a gente viu ali medo, alegria, esperança, mas a emoção ela está presente. Então, a gente tem o case da Apple aqui, né? Pense diferente, think different, né? Então, a gente tem um arquétipo do rebelde inovador. Então, a Apple traz muito essa ideia da inovação, né? Então, eles criam essa concepção, essa narrativa, esse posicionamento, né? De uma criatividade disruptiva contra um conformismo, né? Então, a ideia de você ser diferente, se você destacar pela inovação. Então, a narrativa é celebrar pessoas que desafiam padrões, e o resultado é que a Apple se tornou um ícone, né, cultural de inovação. Então, quando a gente fala assim, uma marca inovadora, você faz ali um top of mind, né? O que as pessoas pensam quando você fala em marca inovadora? A Apple muitas vezes aparece por conta disso, né? Por conta dessa narrativa que ela construiu. Então, ela se tornou um ícone de inovação, né? Então, com essa ideia de disrupção, de uma tecnologia diferenciada. Então, é uma nova tecnologia, mas é uma tecnologia que pensa diferente. A gente tem esse case aqui também do Johnny Walker, que eles criaram pensando no Brasil. Então, isso é interessante porque essa narrativa ela cria essa conexão com o local.
né? Então, eles usaram a ideia do Brasil como o gigante adormecido que desperta, né? Que é um pouco, né, da cultura. Então, eles usam essa metáfora nacionalista, né? E o resultado foi uma campanha memorável conectada ao orgulho cultural. Então, vejam, uma marca de fora que traz, né, essa conexão com o local, com a cultura local. Vamos assistir, então, essa campanha. Johnny Walker. Se beber, não dirija. Olha só que memorável também, né? Então, eles usaram o cenário do Rio de Janeiro, né? Você falou assim, mas o Brasil não é só ali, né? Óbvio, né? Então, mas eles pegaram uma cidade, né? Ícone, e criaram essa narrativa, assim, de conexão mesmo de orgulho nacional, e falando do gigante, né? Que não está adormecido. Então, Keep Walking, né? Continue caminhando o Brasil. Muita conexão com o local, né? Então, como eles conseguiram gerar, né, puxa, né, o Brasil, o país, enfim, e eles fizeram essa campanha memorável fora, né, além da narrativa, da base, da abordagem, né, da questão cultural e também dos efeitos visuais, né? Então, uma campanha realmente que chama bastante atenção. E a gente tem aqui, por último, o case do Airbnb, né? Então, Belong Anywhere, né? Então, assim, de você pertencer em qualquer lugar, né? Então, a gente tem um conflito que são viajantes que se sentem isolados em lugares desconhecidos, né? Então, esse sentimento de pertencimento em qualquer lugar, né? Né, poxa, eu vou para um lugar que eu não conheço, então a resolução, né, desse conflito seria a rede global de anfitriões que oferece essa sensação de pertencimento. Então, a ideia que o Airbnb quer passar, diferente, né, dos modelos tradicionais de hospedagem, né, teria essa questão dos anfitriões, e o resultado é reposicionamento frente aos hotéis, né? Então, a hospedagem tradicional. Então, o Airbnb resolveria esse problema de pertencimento. Então, a marca traz essa construção dessa narrativa de pertencimento em qualquer lugar, né? Então, como um diferencial para a sua marca. Então, por que o Airbnb e não usar outro tipo de hospedagem, né? Então, storytelling em campanhas digitais. A gente vai focar um pouquinho aqui, né? O storytelling em algumas abordagens. Então, quando a gente fala de campanhas digitais, a gente tem o TikTok e o Reels, que favorecem muito essas micro-histórias, né? O storytelling rápido, autêntico, engajador. Então, as redes sociais, especialmente, né? O TikTok, que é uma plataforma voltada para vídeo, né? O Reels ali do Instagram, que favorecem essas micro-histórias. Então, marcas que usam clientes reais como protagonistas de vídeos curtos, a gente tem ali Nubank, Magazine Luiza, e a gente poderia citar uma série de outras marcas. Então, quando a gente fala dessa construção, especialmente vídeo, né, que a gente sabe que é um formato especialmente que conecta, né, diferentes públicos, e que está sendo muito utilizado aí pelas marcas. Quando a gente fala de storytelling no brand, né, o brand é, na essência, uma história, né, que se desenrola ao longo do tempo, porque brand é gestão, né, construção de imagem da marca. Então, cada contato do cliente com a marca é um capítulo, e essa coerência na narrativa ela vai gerar confiança.
Então, a ideia de você construir a ideia ao longo tempo, como a gente já tinha comentado, né? Esse posicionamento, essa história que ela vai permanecer, que ela vai durar ali, não é só um momento, não é só uma campanha, mas é uma narrativa contínua, especialmente quando a gente fala de brand, porque a construção de imagem da marca. Então, ela não é um comercial, uma ação, mas é toda a história da marca sendo construída ali, seja no ponto de venda, na jornada de compra, em todos os pontos de contato que você tem com o cliente. E aqui a gente tem o exemplo do Red Bull, né, que mantém a narrativa de Red Bull te dá asas em todos os pontos de contato. Então, evento esportivo, na embalagem, aquilo que eu falei, né, em tudo. Então, a narrativa ela é construída, quando a gente fala de branding, em todos os elementos. Então, do produto, da embalagem, a venda, a propaganda, né, em todos os pontos de contato. Quando a gente fala de storytelling no jornalismo também é real, tá? E a gente tem aqui um exemplo do Humans of New York, que é um projeto de fotografia, né, criado pelo Brandon Stanton, de 2010, tá? Que ele fez captura de histórias de pessoas comuns nas ruas de Nova York e também depois em todo o mundo, né? Então, dados e fatos, né, frios ganham impacto quando narrados a partir de pessoas reais. Então, foi isso um pouco que ele trouxe, né, por meio da fotografia, contando essas histórias, né? Então, transformou relatos comuns em narrativas universais. Então, ele tirou fotos, né, e aí também começou a contar a história dessas pessoas, né? Então, os jornalistas eles usam também o storytelling, né, para humanizar a informação. Então, o contar a história informa, mas cria essa conexão, né? Essa emoção, porque é uma forma diferente de trazer a história, né? Não é só uma narrativa, é por meio da contação da história, né? Do storytelling. E a gente tem também storytelling no marketing de causa, né? Então, marcas ganham autenticidade ao se conectarem com causas sociais, né? Então, por exemplo, a Natura vincula a narrativa de sustentabilidade e diversidade em todas as suas ações, inclusive no seu posicionamento. Então, quando o storytelling de causa é genuíno, né, é real, né, ele passa a verdade, ele inspira confiança, né? Quando ele é forçado, né, pode dar aquela ideia ali de greenwashing, né? Greenwashing é quando você mascara a imagem da marca, que a marca se posiciona como uma marca verde, por exemplo, sustentável, mas de fato ela não é, né? Que é o fenômeno do greenwashing, que é esse engano aí, quando você mascara. Então, o storytelling ele tem que ser genuíno para inspirar confiança, né? E quando ele é forçado, ele gera desconfiança. Quando a gente fala de storytelling e experiência do consumidor, né? O consumo é também um ritual narrativo, né? Então, o Starbucks criou o conceito de terceiro lugar, nem casa nem trabalho, mas um espaço de pertencimento. Olha só que interessante, né? Então, geralmente a gente está em casa, no trabalho, na universidade, no colégio, e por que não estar em um terceiro lugar, né? Que gera esse vínculo, que é, então, como o Starbucks vem trazendo essa narrativa, né? Então, cada experiência vivida pelo cliente reforça a narrativa da marca. Então, mais uma vez, aquilo que eu comentei, né? Então, o storytelling ele é contado a todo momento, a cada dia, passo a passo, e não apenas num comercial. Então, concluindo a nossa aula, né? Eu trouxe aqui um takeaway, que é uma conclusão diferente, com 2 pontos para a gente pensar, né? Histórias não vendem produtos, histórias vendem significados, emoções e experiências. Então, a venda do produto ou do serviço é uma consequência dessa história bem contada. Lembra disso, tá? Bem importante. E aí vamos aplicar, então, né? Vamos colocar em prática aquilo que a gente viu hoje, como construir sua narrativa de marca. Então, pense aí, defina um protagonista, né? O cliente, o produto, a marca, estabeleça um conflito, mostre a transformação, gere emoção e conexão, né? Então, esse é um exemplo aplicado àquele roteiro de 4 etapas, né? Que eu trouxe da jornada do herói, simplificada, né? Então, vamos tentar aplicar isso num caso real? Vamos lá? E você aí também, né, ao assistir essa aula, tente fazer essa aplicação. E eu trago aqui para vocês um exemplo, né, de uma cerveja artesanal fictícia. Então, o protagonista seria quem? O pequeno produtor local. Qual que é o conflito? Disputa com grandes marcas globais, né? Como que eu vou me sobressair frente às grandes marcas?
A transformação é a produção de cerveja artesanal em algo autêntico, que gera proximidade com o público. Então, algo que é feito para a pessoa, personalizado, próximo. Inclusive, né, muitas cervejarias familiares. Então, a emoção que tem, né, que você traz ali como resultado é o pertencimento à comunidade, né, e a valorização da cultura regional, do local. Então, veja, eu consegui criar ali, né, um gancho, né, uma abordagem, um elemento para transformar essa narrativa, para que eu possa superar esse problema enfrentado e trazer um resultado. Então, tente fazer esse exercício também, essa aplicação, pense aí numa marca, num produto e faça esse exercício. E, por fim, deixo para vocês 2 dicas de leitura que estão na nossa biblioteca, na minha biblioteca, tá? Comunicação Inteligente e Storytelling para alavancar negócios e carreiras e storytelling com dados. Vamos praticar? Isso é muito legal, né? Storytelling com dados. Então, com base em dados, como você pode construir histórias significativas. É isso, né? A gente vai ficando, então, por aqui nesta aula. Desejo para vocês aí, né, ótimos estudos. Espero que vocês possam colocar aí em prática aquilo que a gente vivenciou, então, na aula de hoje. É isso, então, pessoal. Até mais.